Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicholas e como vocês podem ver no meu traje, o giro do motor é pra lá de especial. Afinal de contas, Max Verstappen se tornou bicampeão mundial nesse final de semana no Japão. Mas não foi só isso que tivemos não, também tivemos a decisão do DTM em Hockenheim, a NASCAR definindo mais eliminados na Cup na Xfinity Series em Charlotte. Enfim, é pouca coisa, mas muita coisa relevante que tivemos nesse final de semana que vamos contar tudo a partir de agora. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Começamos o vídeo falando do Mundial de Superbike. É a primeira vez que falaremos do Mundial de Superbike aqui no Giro do Motor, que é o campeonato mundial, porém ofuscado pela MotoGP. Foi mal, rapaziada, mas é a verdade, a MotoGP é muito mais relevante. E o Mundial de Superbike desembarcou nesse final de semana em Portugal para a prova no Algarve. E para quem não está familiarizado com o formato do Mundial de Superbike, são 3 corridas no final de semana, onde há a corrida 1 e a corrida Superpole no sábado, onde somente a corrida Superpole tem a pontuação reduzida. E essa corrida Superpole define os 6 primeiros colocados para o grid de largada da corrida 2, que é realizada no domingo, que assim como a corrida 1 tem duração normal. É um formato bem confuso, uma zona explicar isso tudo, é uma bagunça. Mas enfim, na pista o fim de semana foi dele, do atual campeão, o turco Toprak Razgatlioglu. Pô, mais um nome difícil, cara. Mais um nome difícil pra conta, é complicado, velho. Que venceu a corrida 1, foi segundo colocado na corrida 2 e também venceu a Superpole. Ele só não venceu a corrida 2 porque o líder do campeonato, o espanhol Álvaro Bautista, lembram dele, venceu. Assim, Bautista segue líder, porém menos distante. A diferença dele para o vice-líder, que é o Razgatlioglu, é de 56 pontos agora. Ou difícil, não difícil, cara. É grande? É grande. Dá pra buscar? Não sei. Faltam 3 provas para o final. Será que dá? Opa, tivemos outra decisão nesse final de semana, que foi a decisão do título do DTM, que foi uma decisão caótica, pelo menos no sábado. No domingo foi mais de boa. O DTM, categoria de turismo alemã, chegou nesse final de semana para sua última etapa em Hockenheim com 10 pilotos com chance de título. 10. Algo que nunca antes foi visto na categoria. Nunca antes tantos pilotos estavam brigando pelo título naquele ponto. Que eram Sheldon van der Linde, Lucas Auer, René Rast, Thomas Preining, Mirko Bortolotti, Lucas Toos, Nico Miller, Dennis Olsen, Kelvin van der Linde e o atual campeão Maximilian Götz. E a corrida 1 com Lucas Auer na pole seria um completo caos. Na largada mesmo já tivemos carro batendo no muro, pneu voando e aí veio o safety car. E a relargada foi mais tensa ainda, onde logo depois da curva 1 tivemos uma panca forte envolvendo alguns carros. Mas o pior acidente aconteceu na curva 8. Vários carros também se envolveram, em especial Dennis Olsen, que bateu muito forte no muro. Tão forte que o motor do seu carro saiu e foi parar no meio da pista. Sim, você não ouviu errado, o motor saiu do carro e estava ali, um circuito no meio da pista. Óbvio que veio uma longa bandeira vermelha, mas depois a corrida ficou mais calma. Calma no quesito acidentes, porque no final de prova tivemos 4 pilotos brigando pela ponta: Lucas Auer, Dev Gore, Marco Wittmann e Sheldon van der Linde, que terminou com Lucas Auer vencendo, com Sheldon van der Linde em segundo e Wittmann em terceiro. E uma caótica e boa corrida em Hockenheim. Mas aí sim veio a decisão no domingo, que aí foi mais tranquila, mais de boa. O pole foi René Rast, onde só ele, Sheldon van der Linde e Lucas Auer poderiam ser campeões, sendo que Sheldon van der Linde era o líder e tinha 2 pontos de vantagem para Lucas Auer. O René Rast já estava mais atrás. E como o Lucas Auer não fez uma boa corrida e René Rast não conquistou a vitória, acabou dando uma pipocada inclusive, Sheldon van der Linde chegou em terceiro e se tornou campeão do DTM em 2022. O piloto mais consistente no ano, que não pipocou na hora H, então merecido o título aí para o sul-africano. Parabéns, Sheldon van der Linde. Para finalizar, o Felipe Fraga, único brasileiro na categoria, terminou o campeonato na 16ª posição. Ele que teve um azar danado também em Hockenheim. Tomara que ele siga no DTM para 2023 e que tenha mais sorte no ano que vem, se ele conseguir essa vaga. Torcemos. A NASCAR nesse final de semana teve a decisão dos eliminados de sua antepenúltima fase dos playoffs, tanto na Xfinity quanto na Cup, correndo em Charlotte. Porém, no traçado misto chamado Roval de Charlotte. E já começaremos com o Xfinity, que você já sabe. Corrida mista, quem que vai ganhar? AJ Allmendinger, não tem nem graça. É impressionante, todas as corridas no misto ele ganha. É incrível, cara. O primeiro segmento foi vencido por Allmendinger, ele que também fez a pole, e o segundo foi vencido por Brandon Jones. Tivemos ali uns incidentes interessantes, como por exemplo a panca do Chris Wright, a rodada de Riley Hubst, e isso aí.
Olha que legal, virou estacionamento. Mas enfim, essa última amarela foi no final do terceiro segmento, ou seja, tivemos prorrogação. E nisso, AJ Allmendinger fez uma linda ultrapassagem para cima de Ty Gibbs para então vencer a etapa Xfinity no Roval de Charlotte. Que ultrapassagem sensacional do rei dos mistos, mais uma vitória dele, a segunda seguida. E assim ficou a classificação, ou melhor, eis os 8 classificados para as semifinais. Noah Gragson, AJ Allmendinger, Ty Gibbs, Justin Allgaier, Josh Berry, Austin Hill, Brandon Jones e Sam Mayer. Foram eliminados Ryan Sieg, Daniel Hemric, Riley Herbst e Justin Clements. A próxima fase terá 3 corridas em Las Vegas, Homestead, Miami e Martinsville, antes da finalíssima em Phoenix. Agora é hora da Cup Series, que teve drama até o fim. A briga pela última vaga foi intensa nas últimas voltas e que terminou com o atual campeão eliminado. Sim, na Cup Series, que também correu no Roval de Charlotte, tivemos uma corrida calma de início e movimentada no final. O pole foi Joey Logano, que também venceu o primeiro segmento, Chase Elliott foi o piloto que mais liderou voltas e o segundo estágio foi vencido por Ross Chastain. E o Corey LaJoie e o Noah Gragson pareceram duas inteligências artificiais do Fórmula 1 2012 quando vão para de escape, simplesmente param. Mas faltando 6 voltas para o final, uma placa apareceu no meio da pista e causou uma amarela. Uma placa, atenção, uma placa mudaria o rumo da prova e também do campeonato. Christopher Bell, que estava a quase 40 pontos da zona de corte e que só se classificaria para a próxima fase se vencesse, parou nos boxes e isso mudaria o rumo dele nos playoffs. Na primeira relargada, Noah Gragson e Chase Elliott foram rodados, olha só! E com a rodada de Ty Dillon tivemos a amarela e prorrogação com Harvick liderando e em segundo estava quem? Christopher Bell. Onde na largada Bell foi para a ponta e venceu de forma milagrosa em Charlotte para seguir nos playoffs. E antes disso, óbvio que teve mais rodadas, mais confusões e Chase Briscoe escalando todo mundo. E com isso, Kyle Larson entrou na zona de eliminação, onde ficaria ali. Assim sendo, eis os 8 classificados para a próxima fase. Chase Elliott, Joey Logano, Ross Chastain, Christopher Bell, Ryan Blaney, William Byron, Denny Hamlin e Chase Briscoe. Estão eliminados Kyle Larson, o atual campeão da Cup Series, Daniel Suarez, esse aqui infelizmente é triste. Que tristeza. Austin Cindric e Alex Bowman, esse último nem estava correndo por causa de lesão. Que final, hein? E lá vamos nós para as últimas 4 provas da NASCAR Cup Series. Chegamos na cereja do bolo desse final de semana, do momento principal, o GP do Japão de Fórmula 1 em Suzuka, que foi uma montanha russa de emoções do começo ao final do final de semana e que terminou com Max Verstappen bicampeão mundial. Primeiro começamos falando que a Fórmula 1 voltava ao Japão após 3 anos devido à pandemia e voltaria em Suzuka com ameaça de chuva e com chances de Max Verstappen ser campeão. E aí, com chuva nos primeiros treinos livres, Nicolas Latifi fez uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi na Fórmula 1. Ele que estava indo em direção à chicane Cássio, virou uns 100 metros antes e entrou no caminho errado. Sim, você não está louco, você não ouviu errado, o Latifi errou o caminho e entrou numa curva sem saída. Ai, Latifi! Não tem como, cara, tem coisas que só acontecem com o Latifi. É bizarro, cara, isso logo depois dele ser mandado embora da Williams, né? Que loucura. Aí outra coisa também, o Gasly foi anunciado na Alpine e o De Vries na AlphaTauri. É isso, podemos seguir com o vídeo. Mas enfim, o quali no sábado foi realizado com pista seca e por somente 10 milésimos, Verstappen cravou a sua 4ª pole no ano, que são poucas poles perto da sua dominância em 2022. Em segundo largaria Leclerc, em terceiro Sainz e em quarto Pérez. Para o Verstappen ser campeão já em Suzuka, ele precisaria terminar 8 pontos à frente do Leclerc e 6 à frente de Pérez. Ou seja, uma vitória com a volta mais rápida garantiria o título ou uma vitória simples com Leclerc em terceiro. E no domingo ela veio, a chuva, a maldita chuva. Nunca pensamos que iríamos ficar com medo de ter chuva em uma corrida, cara. Olha o que os péssimos pneus da Pirelli fizeram com a gente. Beleza, começou a chover, todo mundo com os intermediários, porém a chuva apertou bem na hora da largada. O Leclerc pulou melhor que o Verstappen, mas o holandês conseguiu se segurar por fora. E a primeira volta foi um caos. Vettel escapando, Joe rodando, Albon ficando e Sainz batendo e causando safety car e bandeira vermelha. Então veio um momento tenso e revoltante. 8 anos após o acidente que tirou a vida do Jules Bianchi, que né,
isso tudo foi causado porque tinha um trator na pista. Enfim, 8 anos depois desse grave acidente que vitimou o Bianchi, tinha um trator na pista de novo e quase que o Gasly acerta ele. God, yeah, what is this tractor? Olha que parada bizarra, é revoltante um negócio desse, eles não aprenderam nada com 2014, nada. O Gasly ficou putaço, assim como todo o grid de jornalistas e pessoas da Fórmula 1, todo mundo ficou revoltado. Gasly que depois seria punido por andar rápido demais durante a bandeira vermelha, que beleza, isso merecia punição realmente. Só que a FIA usou esse erro do Gasly, essa punição pro Gasly, pra dar uma de João sem braço, tipo assim, a culpa não é minha, a culpa é do Gasly. Boa, FIA, boa, parabéns, hein. Cada vez mais responsável. Mesmo se o Gasly estivesse na velocidade correta, tudo certinho, não era para ter um trator dentro da pista enquanto os carros não estiverem nem alinhados ou dentro dos boxes, como era o caso da bandeira vermelha. Agora, seguindo com a paralisação de 2 horas e 20 minutos, sim, a gente ali de madrugada ficou esperando 2 horas e 20 minutos para ter a relargada, e não tínhamos Uno que nem o pessoal da McLaren, né, que inclusive esse aí, ó, pô, criminoso, hein, cara, esse aí vai cometer um estrago. Sim, que bem piada do Massinha, tamo junto, Massinha. Como o limite do evento era de 3 horas, quando a corrida foi reiniciada, tínhamos somente 40 minutos restantes de corrida. Mas, pelo tempo, tivemos uma boa exibição. Após a relargada, Vettel e Latifi foram rapidamente para os boxes colocarem os intermediários, o que seria um bom negócio. Tão bom negócio que o Latifi foi parar nos pontos. Nas voltas seguintes, quase todo mundo parou ao mesmo tempo para colocar intermediários, com exceção do Alonso, que liderou algumas voltas, e do Mick Schumacher, que liderou alguns segundos. E olha, a seguir tivemos até bastante coisa para uma corrida de somente 40 minutos. Hamilton estava preso atrás de Ocon e assim seguiria até o fim de prova, porque a Mercedes estava horrível de reta. Russell foi prejudicado nas paradas, mas ele se recuperou fazendo belas ultrapassagens por fora, e o Verstappen ia se distanciando fortemente. Os pneus iam se desgastando e o Alonso, que estava preso atrás do Vettel, que era o sexto, parou para colocar pneus novos. A estratégia até deu certo, o Alonso tirando 2, 3, 4 segundos em relação ao resto. E aí chegamos na última volta, onde Max Verstappen, de forma impecável, dominante, venceu o GP do Japão em Suzuka com somente 52% da prova completada. E isso será importante, tá? Leclerc era ameaçado por Pérez, onde na última curva da última volta ele errou, cortou a chicane e foi punido. Meu Deus, Leclerc! Ele foi punido então em 5 segundos e assim o Pérez iria para a segunda posição. Palmas para o Leclerc. Palmas para a Ferrari. Ferrari não tem culpa, né? Palmas para o Leclerc, palmas, cara. Aplausos. E na briga pela sexta posição, o Vettel segurou o Alonso, onde a chegada foi de 11 milésimos. Cara, esses dois são sensacionais. Lendas, cara. E aí veio a nova confusão, porque com a punição do Leclerc, na teoria, o Verstappen ainda não seria campeão. Mas o Verstappen no parque fechado, o Johnny Herbert chamou ele e falou: Verstappen, tu é campeão mundial. Ninguém tava entendendo absolutamente nada, cara, nada. Isso porque a gente achou que na teoria a pontuação seria de até 75% da prova completa. Ou seja, 19 pontos para o primeiro, 14, 12 para o terceiro, depois vem 10, 8, 6, 4, 2 e 1. Só que no regulamento só diz isso para corridas que terminarem sob a bandeira vermelha e não em bandeira quadriculada. Com isso foram dados pontos completos. E assim sendo, Verstappen era bicampeão mundial. Vou até ler o artigo do regulamento para vocês. Artigo 57, parágrafo 6.5. Se a corrida for suspensa de acordo com o artigo 57 e não for reiniciada, os pontos para a seguinte corrida serão aplicados segundo os seguintes critérios. Aí depois fala das pontuações para cada critério, cada distância, enfim. O que diz é o seguinte: só teríamos pontos reduzidos se a corrida fosse interrompida em bandeira vermelha e acabasse por ali. Só que, apesar desse GP do Japão ter somente 52% da distância percorrida, como ela foi interrompida em bandeira vermelha e depois reiniciada e terminada em bandeira quadriculada, algo que nunca aconteceu antes, a gente ficou nessa estranheza, porém é algo que tá no regulamento. Que inclusive tem que mudar esse regulamento aí, porque é um negócio bem confuso e sem noção. Mas é isso, na hora ali, 5 horas da manhã, ninguém tava entendendo nada, nem mesmo o Verstappen tava entendendo. Mas é isso. Super Max Verstappen é bicampeão mundial de Fórmula 1 em Suzuka no GP do Japão com todos os méritos e uma temporada quase que perfeita. Em segundo chegou Pérez, em terceiro Leclerc e completaram o top 10 Ocon, Hamilton, Vettel, Alonso, Russell, Latifi em nono. Latifi em nono, cara. Só vou deixar isso aqui.
Nicolas Latifi pontuou. E para fechar, Norris foi o 10º. E apenas 2 pilotos abandonaram, Carlos Sainz e Alex Albon, apenas. E o campeonato está encerrado, digamos assim, né? Verstappen é campeão mundial, já está definido campeão. Inclusive uma questão aqui, será que ele vai manter esse número 1 para 2023? É uma coisa interessante. Mas agora a briga é pelo segundo lugar, onde inclusive o Pérez ultrapassou o Leclerc. Ou seja, além de perder o título, o Leclerc ainda foi ultrapassado pelo Pérez no campeonato. E claro, o Verstappen agora está a somente uma vitória de empatar as 13 vitórias, o recorde de Sebastian Vettel em 2013 de mais vitórias em uma única temporada. E eu acho que ele bate, hein? Não só empata, como bate esse recorde. Eu acho que até lá, cara, tranquilo. Enfim, que corrida interessante para uma prova de 40 minutos, né? Que madrugada maluca. Mas enfim, esse foi o Giro do Motor. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. Clique no gostei que isso ajuda a gente demais, assim como também ajuda a espalhar esse vídeo aí com a galera. Espalhando! Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1 e de entrar no nosso servidor de Discord, os links estão na descrição. E mandem sugestões aqui nos comentários, tá sempre vendo. Então, ó, mande. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!